Orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, a palavra não é minha, Pai, a palavra é tua, Senhor. E eis aqui a minha boca, Pai. Usa ela da maneira que o Senhor quiser, Pai. Fala, Senhor, e não te cale nessa noite, Pai. Ah, Senhor, que o Senhor venha mesmo, Pai, falar a cada coração que aqui se encontra, Pai. Que o Senhor venha tocar de maneira sobrenatural em cada um, ó Pai, que se encontra aqui na tua casa, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Eu sempre corro um pouquinho de pegar Velho Testamento, porque muitas das vezes a gente fica um pouco confusos com o Velho Testamento, mas dessa vez o Senhor me mostrou aqui, o Senhor falou comigo: você vai levar essa passagem para a minha igreja. E aqui a gente sabe que conta a história de Gideão. O povo de Israel já havia há 7 anos sofrendo com escravidão. Sofrendo porque o povo medianita havia tomado a terra de Israel. O povo de Israel era prisioneiro. Eles viviam em cavernas, eles viviam escondidos naquela época, porque eles não podiam fazer nada, porque os medianitas eram muito numerosos. Aí eles começaram a se esconder e não faziam nada. Foi quando Deus chama Gideão e fala com Gideão que ele ia dar a vitória ao povo de Israel. Mas aí Deus é tão perfeito, mas tão perfeito, que ele sabia que se aqueles 32.000 fossem naquela luta, se todo aquele povo, mesmo perto do exército dos medianitas, sendo tão pequeno, mas com um orgulho tão grande, se ele permitisse que todo aquele povo fosse lutar contra o exército do medianita, ele sabia que eles iam se orgulhar. Ele sabia que eles não iam dizer: foi o meu Deus que ganhou essa guerra, foram nós. Porque muitas das vezes nós não somos diferentes. Nós não somos diferentes desse povo. Nós nos orgulhamos, nós colocamos a nossa vitória em tudo. Nós colocamos a nossa vitória no médico, nós colocamos a nossa vitória no fulano, nós colocamos a nossa vitória no cicrano, mas deixamos Deus de lado. O único que pode nos dar a vitória é Deus, mas muitas das vezes Ele fica de lado, porque nós olhamos para o lado e só vemos: nossa, foi fulano que me ajudou, foi o cicrano que me ajudou, foi aquele exame que me ajudou, foi aquele remédio que me ajudou. Mas o Deus que ajudou, o Deus que fez o milagre, fica para trás, porque o nosso orgulho nos cega. E assim não era diferente com esse povo. Se Deus permitisse que fossem todos aqueles lutar contra os medianitas, eles iam se orgulhar. Eles não iam entender no coração deles que foi Deus quem estava na frente, que foi Deus quem ganhou a guerra. E olha que Deus não precisou muito não, porque aqui Gideão vai falar o que Deus mandou. Gideão fala para aqueles medrosos e covardes, para todos aqueles que tivessem com medo, voltar. Deus não falou: eu ordeno que os medrosos voltem. Não, Deus não deu uma ordem. Deus deu a eles o escolher, se eles queriam ir ou se eles queriam voltar. E olha como foi grande esse povo que voltou. Foram 22.000. Bastou Gideão dizer: Deus manda dizer que os medrosos e os covardes voltem. Eles simplesmente se viraram e voltaram. Imagina se Deus tivesse falado: eu sei quantos medrosos tem aqui, pode voltar. Mas não, Deus falou simplesmente que era para os covardes e medrosos voltar. E eles voltaram. Eles voltaram porque eles sabiam, eles entendiam no coração deles que o medo deles e a covardia deles era maior do que a fé. A fé naquele Deus que tinha dito, que tinha prometido que ia dar a vitória para eles. E muitas das vezes nós também não somos diferentes. Nós estamos na luta, estamos na batalha, e Deus promete a vitória. Deus promete a vitória para nós. Muitas das vezes já estamos quase chegando lá, mas aí a covardia e o medo vêm
E aí o que nós fazemos? Nós recuamos, nós voltamos para trás. Porque a nossa covardia e o nosso medo cega a nossa fé, acaba com a nossa fé, esfria a nossa fé. E aonde tem medo e tem covardia, Deus não habita. Lembra lá da passagem de Pedro? O medo, ele não é diferente da falta de fé. Lembra quando Pedro foi andar pelas águas para encontrar com Jesus? Quando ele teve medo, ele gritou. E o que Jesus diz para ele? Homem pobre de fé, ou homem de pequena fé, por que você está duvidando? Então quando nós temos medo, nós também perdemos a fé. Nós também não temos fé. Então foi isso que Jesus fez. Jesus falou, os covardes, os medrosos, é para voltar. Mas Jesus não mandou eles voltar. Jesus não apontou, assim como Ele não aponta nenhum de nós. Ó, você é covarde, você é medroso, volta daqui. Ele não aponta. Mas Ele sabe o que se passa no nosso coração. Ele sabe até onde vai a nossa fé e até onde vai a nossa covardia. Muitas das vezes nós enxergamos um problema tão grande na nossa vida, mas tão grande, que esquecemos que o Deus que nós servimos é bem maior do que esse problema. Esquecemos que o Deus que nós servimos, Ele é o Deus do impossível nas nossas vidas. E quando Deus fala, e quando Gideão cumpre a ordem do Senhor e fala, lá no meio daquele povo, 32.000, que os covardes e medrosos eram para voltar, eles não pensaram duas vezes. Eles tiraram o olho de Deus, eles desviaram o foco e olharam para a covardia deles e voltaram mesmo. E 9.000, aí a gente tem que olhar para o outro lado. Porque de repente a gente vai olhar para o outro lado e vai falar assim, não, mas os outros 9.700 foi o Senhor quem tirou. Quando Ele colocou ali que era para eles ir até a fonte para tomar água, e Ele separou ali os 300 que iam, e os outros 9.700 que não foram, foi o Senhor que tirou. Não foi o Senhor que tirou, foi eles mesmos. Porque o Senhor conhece o coração de cada um. E quando eles se ajoelharam e prenderam a atenção ali, o Senhor já viu que eles estavam com medo. O Senhor já viu que se eles não voltassem dali, eles sairiam correndo na hora que chegasse lá. Porque muitas das vezes é isso que nós fazemos. Nós abaixamos a cabeça, nós prendemos a nossa atenção em tudo que é natural e desviamos a nossa atenção do que é de Deus. E é isso que eles fizeram quando eles se ajoelharam. Eles prenderam a atenção. Mas o Senhor que enxerga lá no íntimo dos nossos corações, Ele sabe até onde nós vamos, Ele sabe até onde vai a nossa fé, até onde a nossa fé vai nos levar. E foi por isso que o Senhor separou ali, foi por isso que foi apenas com 300 que Gideão foi para aquela guerra. Foi apenas os 300 que acompanharam Gideão. Pensa comigo, aqueles 300, os primeiros que voltaram, os 22.000 que voltaram, aqueles 300 podiam ter voltado com eles. Mas aqueles 300 é os que tinham uma fé verdadeira. Aqueles 300 é os que realmente eram escolhidos por Deus. Porque Deus já sabia, porque Deus sabe de todas as coisas. Então quando juntou aqueles 32.000, desde o começo Deus já sabia que só ia 300. Porque desde o começo Deus falou. Desde o começo Deus falou com Gideão que se fosse aquele povo todo, eles iam se orgulhar. Então ele já sabia que o que se passava no coração daquele povo era orgulho, era arrogância. E muitas das vezes é o que se passa no nosso coração também. Podemos estar passando a pior situação, mas o orgulho nos cega. O orgulho não nos deixa ver que só Deus é o único que pode lutar as nossas batalhas e que pode vencer as nossas guerras. E só com fé nesse nosso Deus é que nós podemos vencer. Porque sem fé, é como a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. E
eu me lembro também da passagem da filha de Jairo, quando o Senhor estava indo, quando Jesus estava indo para curar a filha de Jairo, antes de chegar, encontram com o empregado de Jairo e ele diz: a sua filha já está morta, não ocupe mais o mestre. E o que Jesus faz? Jesus finge que não escuta, porque Jesus sabia que a fé daquele homem era pequena. Jesus sabia o que ele ia fazer lá, que ele ia ressuscitar aquela menina, que para ele não estava morta. E quando ele chega na casa de Jairo, as pessoas estavam chorando, as pessoas estavam em prantos. E quando ele vira e diz: não chore, ela apenas dorme, as pessoas começam a debochar, começam a rir, porque nós somos assim, o nosso natural é assim. Mesmo na hora que estamos chorando, estamos rindo. E muitas das vezes rindo dessa maneira, debochando, achando: isso é impossível, é ruim, isso não vai acontecer. E Jesus entra naquele quarto. E o que ele faz? Só entra com ele aqueles que ele sabia, que criam e que confiavam que ali ele ia fazer um milagre. Aqueles incrédulos que estavam lá fora, ele não deixou entrar. Só entrou com ele pessoas que ele sabia que tinha fé, que ele poderia fazer o impossível ali naquele lugar. Mas muitas das vezes nós somos assim, nós somos tão incrédulos que nós achamos que Deus não pode fazer, que o médico vira e diz: isso não vai acontecer, isso é impossível. Nós focamos no médico e começamos a achar realmente é impossível. Para Deus não tem jeito, mas para Deus tem jeito. Todas as coisas para Deus tem jeito. Não existe o impossível para Deus. Existe o impossível para o médico, existe o impossível para a justiça da terra, existe o impossível para muitas coisas, para o natural, mas para Deus não. Para Deus nada é impossível. Assim, eu quero compartilhar com os irmãos um pouco, porque é grande, então eu vou compartilhar um pouco do impossível que Deus fez na minha vida. Alguns irmãos sabem que foram muitos anos de tratamento, foram muitos anos de sofrimento. O meu filho hoje está com 10 anos e desde os 9 anos dele, então 9 anos, só que eu descobri a doença e comecei a me tratar. 9 anos de hormônios fortes, cada dia pior. Tinha dia que era quase impossível, até para mim sair de casa, porque eu estava muito inchada, as pernas doíam muito, muitas dores de cabeça. Desses 9 anos, foi muita batalha, muito sofrimento, muitos médicos, muito gasto. O meu esposo várias vezes brincava que ele tinha uma esposa de ouro, mas era de ouro porque todos os tratamentos eram caríssimos. E foi uma batalha muito grande, muito mesmo. Um médico virou para mim um dia e falou assim: olha, você vai fazer esse tratamento aqui. Esse foi um dos tratamentos. Ele virou para mim e falou comigo assim: você vai fazer esse tratamento aqui. Esse tratamento aqui, ele é quase igual uma quimioterapia. Você vai tomar uma injeção dessa todo mês. Você vai fazer esse tratamento durante 6 meses. Você vai sentir vômito, seu cabelo vai cair. Ele é quase uma quimio. Mas depois desse tratamento, você vai sair curado. Começamos o tratamento. Comecei o tratamento e foi 6 meses de tratamento. E nada. Foi a mesma coisa de eu tomar água. Ele não fez efeito algum. Eu acho que o único efeito que ele fez, porque ele era um hormônio muito forte, foi as dores que ele me dava de cabeça, as dores que ele me dava no corpo. Mas para a doença mesmo, para combater a endometriose, ele não fez efeito algum. Quando nós voltamos nesse médico, retornamos nesse médico, eu e meu marido, ele falou assim: mas você ainda está sentindo dor? Você ainda está tendo hemorragia? Eu falei: tô, doutor. Não aconteceu nada de diferente a não ser aumentar as minhas dores, esse tratamento.
E o Senhor falou comigo que esse tratamento é o mais forte que tem, seria o último que eu ia fazer, e que depois dele eu estaria curada. Aí ele virou e falou assim: não, eu não disse isso. Eu disse que esse tratamento ia amenizar os sintomas da endometriose. Eu não disse que você seria curada. A conversa dele mudou. A conversa dele não era a mesma daquele dia. Quanta decepção! Eu saí de lá muito revoltada, muito decepcionada com aquele médico. Conversei em casa com meu marido e falamos: vamos trocar de médico. Troquei de médico. E eu havia ido num médico em Carangola, que ele falou comigo, antes de eu fazer a videolaparoscopia, que é o exame que mostrou qual a doença que eu tinha. Ele falou comigo assim: se você tiver endometriose, que é muito provável, tira o útero, tira tudo, arranca tudo, que essa doença é uma praga. Ele falou dessa maneira comigo. Aí eu fui para o médico de Muriaé e aconteceu esse episódio. Voltei, retornei no médico de Carangola. Eu falei: então eu vou lá, já que ele falou que ele tirava meu útero, então eu vou lá. Eu vou lá porque eu não aguento mais, é muito tratamento, é muito sofrimento, é muitos anos de sofrimento. Eu vou lá para ele tirar então. Eu já estou cansada. Eu cheguei ao ponto de querer desistir. Eu me cansei daquilo, eu me cansei, era muita coisa. Chego lá, vou conversar com ele. Ele pegou meu exame, pegou a videolaparoscopia, olhou. Aí eu já fui direto com ele, falei com ele: doutor, eu vim aqui, porque quando eu vim aqui sem fazer esse exame, o senhor falou comigo que tirava meu útero, e que se fosse endometriose, que era para eu tirar, porque essa doença é uma praga e ela não tem cura. E não foi só o senhor que falou isso comigo, eu já ouvi isso de outros médicos. Ele virou para mim, para minha decepção naquele momento, e falou comigo: eu não tiro o seu útero, porque você não tem só endometriose, você tem aderências. Se eu tirar o seu útero, essas aderências podem se deslocar para o lugar do útero e virar um câncer. Eu não tiro. Eu voltei de lá muito revoltada, chorando. Eu vim chorando. Eu estava no carro da saúde, eu vim chorando de lá aqui. Ninguém entendia. A menina do carro veio e me perguntou se eu estava passando mal. Eu falei que não, aí ela me deixou no canto. Mas eu vim chorando de lá aqui. Porque eu queria, naquele momento, naquele dia, o meu desespero era tão grande que eu queria que o médico tivesse falado: eu te interno semana que vem, tio. Porque eu já não estava aguentando mais. Eram muitas dores, era muita hemorragia. Eu já não aguentava mais. Voltei eu de novo para Muriaé, outro médico. Me falaram: esse médico aqui é muito bom, esse médico daqui tratou fulano. Até uma pessoa que tratou com ele endometriose falou comigo: vai nele que ele é muito bom, vai nele que ele vai tirar seu útero e vai acabar o seu problema, porque ele tirou o meu. Eu fui nele, mais consulta, mais exame. Chego lá, converso com ele. Aí ele falou para mim assim: olha, eu até tirei sim de fulano de tal, mas fulana de tal tem 2 filhas, você tem um filho só e você é muito nova, eu não tiro. Depois, por muito insistir, continuei voltando nele, tocamos nesse assunto com ele de novo. Ele foi e falou comigo: olha, para fazer isso, você e o seu marido tem que pegar uma autorização judicial, porque você só tem um filho e você é nova. De novo, voltamos para casa. Ele passou mais um monte de hormônio de novo, porque não poderia ficar sem os remédios, porque cada vez que o meu ciclo vinha, era hemorragia, era dor forte, era ficar de cama. Ele passou mais um monte de remédio de novo e falou comigo: isso aqui não vai te curar. Endometriose, ainda mais no grau que você tem, não tem cura. Isso aqui vai amenizar os sintomas. De novo, fui eu tomar os remédios para amenizar os sintomas, mas já sabendo que era amenizar, que não era curar, porque esse não falou igual o outro, esse já foi sincero. Tomei aquele monte de remédio de novo, continuei a minha rotina, passando mal. O Rony trabalhava fora, muitas das vezes eu passava mal em casa sozinha, muitas das vezes eu estava chorando no canto. O Robert perguntava o que eu estava chorando, eu não falava o que era, mas eram as minhas dores, que estavam muito forte.
Muitas das vezes o Rony chegava, que o Rony vinha de 15 em 15 dias, ou todo final de semana, não tinha nem conversa, porque eu estava de maneira que não tinha nem conversa comigo. Porque era muita dor, era muito estresse, porque os hormônios mexem muito com a gente. Os da gente já mexem muito, os hormônios que a gente toma nem se fala. Aí, quando foi esse ano o ano passado, a Deusinha falou comigo assim: Deusimar, vai ter uma vigília na igreja. Eu não era daqui, eu era metodista. A Deusinha falou assim: vai ter uma vigília na igreja, vamos lá visitar? Eu falei: vamos. Aí eu vim na vigília, eu estava quebrada naquele momento, estava só os meus caquinhos. Naquela vigília, Deus restaurou, e eu continuei vindo aqui, até que eu vim de vez para cá. E numa segunda-feira de oração, Deus usou a nossa irmã Rose para falar comigo, que Ele tinha promessas para a minha vida, que as promessas que Ele fez para mim iam se cumprir. Não era a primeira vez que alguém me trazia algo de Deus, mas todas as outras vezes que alguém me trouxe algo de Deus, os médicos vinham e falavam: isso é impossível, isso não tem cura. E ao invés de eu dar ouvido ao que Deus me falava, eu dava ouvido ao que o médico falava. A incredulidade era maior, o orgulho era maior, e Deus não agia. Deus não agia porque, como eu disse aqui, Deus não age em pessoas incrédulas. Deus não age em pessoas orgulhosas. Porque o nosso orgulho, o nosso medo, a nossa incredulidade impede o agir de Deus na nossa vida. Não é porque Deus seja vingativo, não é porque Deus seja ruim, mas é porque nós impedimos Ele de agir em nossas vidas. Então, o que eu quero trazer com esse testemunho? Que há uns 6 meses atrás, mais ou menos, a Rose esteve lá em casa, estavam fazendo uma campanha de oração lá em casa, e eu comentei com todas as minhas irmãs que esteve lá em casa, que eu não iria mais procurar médico, que eu não ia mais em médico algum, que se Deus não me curasse, eu não ia ser curada de forma nenhuma mais, que o hormônio eu não ia tomar mais, aqueles medicamentos pesados eu não ia tomar mais. E naquela mesma semana eu passei mal. Eu dobrei meu joelho e falei com Deus: Deus, eu só vou voltar no médico se o Senhor mandar eu ir. Porque eu falei que eu não voltava mais. Aí Deus falou no meu coração: não, é a última vez que você vai. Eu fui, voltei, eu estava com a infecção, foi tratada por Deus e pelo médico, curou. A partir desse momento eu falei: eu não tomo mais esses remédios, eu não tomo mais esses venenos, porque não era remédio, não estava me curando, não estava me trazendo mais doença. Eu falei: eu não tomo mais, Senhor, porque eu creio que aquilo que o Senhor usou muitos irmãos e usou a Rose para me dizer que eu ia ser curada, eu creio na minha cura. Há muito tempo, Senhor, há muitos anos eu venho sofrendo com isso. E há muitos anos eu decidi dar ouvidos ao médico, mas hoje eu dou ouvido ao Senhor. E eu não tomo mais esse remédio. Eu não faço mais tratamento. E de 6 para 7 meses para cá, graças ao Senhor, eu não fiz mais nenhum tratamento. Porque o Senhor cumpriu a palavra dele na minha vida. O Senhor me curou. E hoje eu posso dizer que eu estou curada, em nome de Jesus. Eu dei esse testemunho em partes no culto no lar, na casa de Dona Maria. No dia, quando foi no outro dia, eu senti muita dor. Muita dor, muita dor. Não estava na data do meu ciclo ainda, e eu fiquei, e começou a vir, e eu falei: Senhor, eu testemunhei que o Senhor me curou, porque eu creio que o Senhor me curou. Aconteça o que acontecer agora, Senhor, eu estou segura nas tuas mãos, Senhor. Eu não vou procurar médico, eu não vou caçar mais tratamento. Chega, porque o Senhor é que me curou. Não foi homem, não foi ninguém, foi o Senhor. E eu creio que o Senhor curou. E quando o Senhor faz a obra, o Senhor faz por completo. O Senhor não faz nada pelas metades. Então eis-me aqui, Senhor.
E graças ao Senhor, hoje eu estou curada para a glória do Senhor. Não para a glória do homem, não para a minha glória, mas para a glória de Deus. Eu estou curada. Eu creio que eu estou curada da endometriose. Eu sei que ainda tem mais promessas do Senhor sobre a minha vida. Eu estou debaixo delas e eu creio nelas. E eu vou esperar nelas no tempo do Senhor. Porque eu sei que no tempo dele, no momento dele, ele fará, ele cumprirá. E se ele não fizer, ele continua sendo Deus na minha vida. Então, meus irmãos, o Senhor não me mandou trazer essa mensagem aqui à toa. O Senhor me mandou trazer essa mensagem aqui de Gideão e esses 300 corajosos que foram com ele, esses 300 homens de fé que foram com ele para aquela luta e venceram, porque Deus estava na frente, Deus venceu aquela guerra. É como alerta, é para nós abrir os nossos olhos, porque guerra que Deus entra, homem nenhum ganha. A guerra que Deus entra é vitória nas nossas vidas. Coloque Deus em primeiro lugar na tua vida. Coloque Deus em primeiro lugar nos teus planos. Coloque Deus em primeiro lugar na sua família. Que nada vai atingir. Em nome de Jesus, que o Senhor, o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele é fiel. Ele foi fiel com aqueles 300. E Ele é fiel em nossas vidas. E quando nós estamos na luta, quando nós estamos na batalha, e nós decidimos parar, nós decidimos paralisar, nós decidimos voltar do caminho, e não batalhar mais, não lutar mais, é o mesmo que aceitar a situação. Não aceite nenhuma situação mal na tua vida. Se for doença, lute com as guerras, lute com Deus. Pensa a Deus, o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é o remédio dos remédios. Então, meu Deus, me cura. Se for causa da justiça, peça também para Ele, seja lá o que for, peça a Deus para estar na frente, para estar lutando, para estar guerreando por você, porque Ele nunca abandona um filho, Ele nunca abandona os seus, porque o Senhor, Ele sempre nos diz, Ele disse a Josué, e Ele não disse só a Josué, Ele disse a nós, seja forte e corajoso. Não temas, porque eu, Senhor, sou contigo. E é verdade, o Senhor sempre está conosco. Embora muitas das vezes nós abaixamos a cabeça e pensamos, não, aqui eu estou sozinho, aqui o Senhor me deixou. Não, mentira. Isso é mentira do diabo. O Senhor nunca nos deixa. Muitas das vezes, o diabo vai usar pessoas para te dizer, desiste, que isso não vai dar certo. Desiste, isso não tem cura. Mas não dê ouvido aos enviados do diabo, dê ouvido a Deus. Coloca a tua fé em Deus, porque Deus é o Deus do impossível. Nada é no nosso tempo, nada é na nossa hora, tudo é no tempo do Senhor. Eu posso falar isso com propriedade, porque foram 8 anos. Esses 8 anos eu estou resumindo. Esses 8 anos foi depois que eu descobri a doença. Resumindo, foi quase uma vida inteira. Eu tenho 14 anos de casada. Se perguntar para o meu marido quanto tempo foi isso, ele vai falar. Foi uns 13 anos, foi uns 13 anos e meio. Porque foi quase uma vida inteira de casada. Então, isso aqui eu estou resumindo. Mas tudo é na hora de Deus. Tudo é no momento dele. Quando Ele quer fazer, Ele faz. Quando chega na hora dele, não adianta médico dizer que não tem jeito. Não adianta médico dizer que é o fim. Porque pode ser o fim para os médicos, mas é o começo para Deus. E o começo de Deus, Ele é um novo começo na sua vida. Ele foi um novo começo na minha vida. Eu jamais imaginei estar aqui falando de Deus, estar aqui pregando a palavra de Deus, porque de mim não tem nada, da minha boca não sairia nada, porque eu sempre falei que eu tinha vergonha, até quando falavam comigo assim, Deusimar, faz uma oração, me dava vontade de esconder embaixo da mesa, de tanta vergonha.
Mas o Senhor, quando Ele muda de dentro para fora, Ele muda tudo. Ele muda tudo. E foi isso que Ele fez comigo. Ele me mudou totalmente para hoje estar aqui, não só falando da palavra dEle, mas falando do que Ele fez na minha vida e do que Ele pode fazer na sua vida, se você crer, se você confiar, se você colocar a sua fé nele, se você não desviar os olhos do foco que é o Senhor. Ele pode fazer. Não existe nada impossível para Ele. Não existe nada que Ele não faça. Então hoje não escolha estar com aqueles 32 mil que voltaram. Escolha estar com os 300. Escolha lutar com aqueles 300. Porque o Senhor é quem ganha a guerra. Mas o Senhor só ganha a guerra se nós tivermos fé. Se nós mantermos a nossa fé nele. Se nós mantermos o nosso foco nele. Porque Ele faz o impossível. Mas a nossa fé não pode acabar. A nossa fé não pode se desviar e não pode se esfriar. A nossa fé tem que ser constante. A nossa confiança que o Senhor pode e faz. Não pode ter dúvida em momento nenhum. Não pode ter orgulho. Não pode ter arrogância. Porque o Senhor é o Deus do impossível. O Senhor faz tudo em nossas vidas. E muitas das vezes as lutas são tão grandes, mas tão grandes, que nós pensamos em recuar. Nós pensamos em fazer igualzinho esses 32 mil, voltar para trás. Pensamos em fazer igualzinho esses 9.700, abaixar a cabeça e não fazer nada. Abaixar a cabeça e dali voltar para casa. Esse povo podia ter feito uma história muito bonita. Esse povo podia ter vivido essa história, não feito, porque a história quem fez foi Deus, quem ganhou foi Deus. Eles só estavam lá em obediência a esse Deus. Mas esse povo todo, esses 32 mil, podia estar lá com os outros 300. Eles podiam ter feito parte dessa história. Mas não, eles escolheram viver da mesma maneira que eles já viviam. Mesmo escondidos em cavernas, muitas das vezes até dentro de buracos. Eles não tinham liberdade para nada. Eles não tinham liberdade para nada. Foi 7 anos. 7 anos de sofrimento. 7 anos de escravidão. Mas quando eles viraram e voltaram para trás, eles disseram: eu prefiro 7 anos de escravidão do que lutar e confiar que Deus está na frente. E é isso que nós fazemos quando nós recuamos, quando nós voltamos para trás. Nós dizemos a Deus: Senhor, eu prefiro continuar nessa situação, eu prefiro morrer nessa situação do que continuar lutando. Então não deixe de lutar. Não deixe de lutar, porque Deus, tudo que Ele promete, Ele cumpre, no tempo dEle, no momento dEle. Deus não deixa nada passar da hora, nada é no nosso tempo. Nós temos que aprender isso, que muitas das vezes nós achamos que Deus não está agindo, porque nós queremos as coisas no nosso tempo, mas não é assim. As coisas é no tempo do Senhor, porque no tempo que Ele determina, Ele faz. E Ele faz por completo, Ele não faz nada pelas metades. E muitas das pessoas, eu mesmo muitas vezes passei por isso, quando eu testemunhei que muitas das vezes eu desanimei. Muitas das vezes a gente desanima, a gente abaixa a cabeça. E quando a gente abaixa a cabeça e desanima e fala: não quero mais, não vou mais, acabou, chega. Deus olha para nós e fala assim: esse daí é como Pedro, um pobre homem de fé, está duvidando. Porque a realidade é essa. Quando nós voltamos para trás, nós sabemos que Deus está na frente. Nós sabemos que Deus vai fazer. Mas nós decidimos a voltar para trás, a recuar. É isso que Deus vê em nós. Pessoas incrédulas. Pessoas que não confiam no poder dEle. Pessoas que não confiam no que Ele pode fazer. Aí nós deixamos tudo para trás, aí nós largamos, desanimamos, deixamos até aqueles sonhos que
todo mundo tem sonhos, não existe pessoas sem sonhos. Aqueles sonhos, a gente deixa ele para trás e fala assim: não, isso não tem jeito, isso não vai acontecer. Isso é apenas uma bobeira minha, é algo que eu acho que vai acontecer, que eu achei um dia que pudesse acontecer, mas não vai acontecer. Aí Deus olha para nós e fala assim: coitadinho. Porque nós nos colocamos nessa posição. Nós nos colocamos na posição de coitadinho. Nós queremos que Deus venha e passe a mão na nossa cabeça e fala: tadinho do meu filho. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que nós lutemos. Deus quer que nós levantemos as nossas armas espirituais e lutemos. E vamos para a guerra. Porque se 32 mil não foi, teve 300 que foi. Deus quer que nós nos juntemos a esses 300 e lutemos. E lutemos pelos nossos planos, pelos nossos ideais, pelos nossos objetivos, pela nossa saúde, por tudo que é bom, por tudo que pertence a Deus. Ele quer que nós lutemos, Ele quer que nós continuemos sonhando. Porque nessa noite, eu até pedi a Rose, não sei se conseguiu, um louvor que diz que Deus ainda realiza sonhos. Porque muitas das vezes nós pensamos assim: acabou, eu estou sonhando sozinho, esse sonho é só meu, Deus não está aqui. Mas não, nessa noite Deus diz para mim e para você que Ele ainda realiza sonhos, que Ele ainda realiza os meus sonhos, que Ele ainda realiza os teus sonhos. Não deixe de sonhar, não deixe de lutar, não deixe de correr atrás. Não deixe que nada pare você. Continue lutando, continue indo atrás, continue batalhando, coloque a Deus na frente. Porque as suas lutas é Deus que vence, as suas batalhas é Deus que vence. Médico não vence, o homem não vence, ninguém vence. Mas Deus vence as suas lutas, Deus vence as suas batalhas, porque para Ele não há nada impossível. Então continue lutando, continue sonhando, continue adorando a esse Deus, porque Ele fez grandes coisas na vida desses 300 aqui de Gideão. Esses 300 não venceu a guerra por eles, mas eles venceram a guerra porque Deus estava ali, porque Deus já tinha prometido lá no começo, lá no comecinho, quando Deus aparece a Gideão, que Gideão está lá, no cantinho lá, Deus quando aparece para ele já promete isso para ele, e Gideão foi obediente, Gideão foi lá, reuniu o povo como Deus mandou. Então a promessa de Deus, assim como ela se cumpriu na vida desses 300, ela se cumpre na vida de cada um que se encontra aqui hoje. Ela se encontra na vida de cada um de nós. Não desanime, não desista, não pare de lutar. Não para, porque quando você desiste, você está falando para Deus que você não quer mais. Você está falando para Deus que a situação que você está vivendo, por pior que seja, é melhor do que a vitória com Ele. Então não para, não desista, continue sonhando. Em nome de Jesus, porque Deus ainda realiza sonhos. Porque Ele é o Deus de ontem, o Deus de hoje e o Deus de amanhã. Ele não mudou. A palavra dele não muda e nunca mudará. Ele continua realizando. Ele continua fazendo curas. Ele continua fazendo milagres. Ele continua fazendo o impossível. E Ele continua realizando sonhos. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade e passo a palavra para o Ministério de Louvor, em nome de Jesus.